A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, sob a orientação do nosso pastor setorial, pastor Eliseu Martins, e do nosso pastor superintendente, pastor José Faria. Querido, quero te convidar para que curve a sua cabeça e juntos façamos uma oração ao Senhor. Deus de amor, Pai de bondade, misericórdia infinita, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez buscando aprender um pouco mais da Tua palavra, porque necessitamos, Senhor, de firmeza espiritual, precisamos da Tua bênção sobre a nossa vida para continuarmos a nossa jornada. Eu rogo a Tua bênção, ó Deus, sobre cada um dos nossos irmãos, que neste dia, ó Pai, está nos acompanhando e está, Senhor, se dedicando e buscando mais de Ti. Também quero Te apresentar, Senhor, as autoridades do nosso país, as autoridades do mundo, Senhor. Dai-lhe sabedoria para enfrentar, Senhor, esta pandemia. E a Tua igreja, Senhor, que possa passar por este momento firme, esperando em Ti, confiando em Ti. Dai-nos uma aula abençoada, é o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão, pegue a sua harpa. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino de número 196, uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus.
Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus. Prezados irmãos, lição número 4 do dia 26 de abril de 2020 tem como tema a iluminação espiritual do crente. O texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, que nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Se você não tem a revista, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios. Nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje a leitura ainda continua no capítulo 1, mas do versículo 15 ao versículo 23. Se você não tem a revista, repito, abra a sua Bíblia, acompanhe esta leitura que nos diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Prezado irmão, o tema da nossa lição hoje é a iluminação espiritual do crente. Essa lição, ela tem como um objetivo geral esclarecer um pouco mais a dimensão da nossa chamada. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a adoção de filhos, que nós fomos adotados pelo Senhor, que nós fomos co-herdeiros, e hoje nós vamos falar um pouco dessa herança, da riqueza dessa herança e a grandeza do poder de Deus. E o caminho que nós vamos trilhar para isso, que o comentarista, pastor Douglas Batista, nos dá, ele nos dá esse caminho. Primeiro, nós vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O ponto segundo, nós vamos salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E por último, ponto terceiro, nós vamos expressar o exemplo da exaltação em Cristo Jesus. Meus irmãos,
No texto usado como base, eu não sabia, mas isso tem um nome, né? É perícope, é o texto que nós usamos como base. Paulo, ele muda o tom que ele vem até o versículo 14 do capítulo 1. Até lá, Paulo vem num tom contemplativo. Ele vem na doxologia, aquela doxologia linda ao Senhor, e ele deixa esse tom de contemplar essa beleza e passa agora para uma escrita mais pessoal. Ele passa a falar mais diretamente, ele passa a falar de coisas dele, ele usa mais a autoridade que ele tem. E é uma longa sentença, né? Do versículo 15 até o versículo 23, é uma sentença. E ele divide essa sentença principalmente em 3 partes. A primeira é a ação de graças, onde ele agradece ao Senhor pela vida dos irmãos. Depois ele passa para uma oração intercessória. Ele vai interceder pela igreja. E por último, ele faz uma confissão de louvor e exaltação. Ele confessa que o Senhor é digno de louvor e exaltação. É uma coisa linda. Um dos destaques da lição, irmãos, é uma demonstração que o apóstolo faz, uma demonstração sincera, da preocupação com o crescimento e amadurecimento espiritual da igreja. A igreja, ela precisa crescer e amadurecer espiritualmente. Crescer espiritualmente e amadurecer espiritualmente. Paulo vai nos demonstrar que o crescimento da igreja, ele não pode ser medido apenas em números de novos convertidos, em números de batizandos. Esse crescimento ele vai se demonstrar também pela questão espiritual, o quanto a igreja está crescendo espiritualmente e se amadurecendo espiritualmente, como uma palmeira. Você vê, às vezes, uma palmeira ou um bambu, ele vai crescendo, e parece que ele vai cair. Vem o vento, e aquele vento chega a deitar a palmeira, chega a deitar o bambu, parece que vai ser arrancado. Mas como aquela planta, ela não cresceu apenas para cima, ela cresceu também para baixo. Ela cresceu, parece conflitante, né? Mas ela cresceu nas suas raízes, ela se aprofundou as suas raízes, por isso ela não cai. Então esse é o tom principal da nossa lição do dia de hoje. Vem comigo. O ponto primeiro tem como tema a esperança da vocação e as riquezas da glória. No ponto primeiro, nós vamos tomar esse tema e o subtópico 1, ele começa falando da ação de graças e intercessão. Ação de graças. Eu sei que os irmãos estão muito acostumados com esse tempo, mas ação de graças nada mais é do que render graças a Deus, agradecer a Deus. Às vezes nós temos um culto que em todo culto é um culto de ação de graças. Todo é um culto onde nós temos uma ação, uma atitude em agradecer ao Senhor. Mas às vezes temos um culto de aniversário, um culto
onde nós estamos louvando a Deus por mais um ano de vida que tem dado a alguém. Às vezes a pessoa faz um culto agradecendo a Deus porque adquiriu a sua casa própria, e tudo isso é render graças a Deus. No caso em questão, Paulo está dando graças a Deus pela vida dos crentes em Éfeso. Ele está dando graças a Deus pela vida dos crentes da cidade de Éfeso e de toda a Ásia Menor. Ele diz, pela fé dos tais em Jesus. Ele diz: eu dou graça pela vida dos santos em Éfeso, pela fé dos tais em Jesus e o amor cristão entre os crentes da região da Ásia Menor. Ora, amados, ele já começa nos dando uma lição muito importante, falando da nossa fé em Jesus, que precisa ser aumentada. Nós cremos em Cristo ao o aceitarmos como nosso Salvador, mas essa fé precisa ser aumentada, e fala do amor entre os crentes. É inadmissível ou é incompreensível uma igreja em que o amor entre os irmãos não seja algo marcante, algo relevante, algo que se note. As pessoas precisam olhar para nós, as pessoas precisam entrar na igreja, no templo, e perceber que há amor entre nós, um amor cristão, um amor sincero. Quando nós nos saudamos com a paz do Senhor, nós estamos desejando que o irmão, que que é nossa família em Cristo, ele tenha essa paz. E Paulo está agradecendo a Deus, porque isso existia na igreja em Éfeso. Paulo tinha recebido informações a respeito do bom testemunho daqueles crentes. Provavelmente foi através de Epáfras ou de Tíquico. Foi através deles ou de um deles que Paulo recebe essa informação e ele agradece a Deus. Observemos, irmãos, como ele faz a junção da fé e do amor nas expressões que ele usa: fé em Jesus e amor para com os santos. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou amor que tendes para com todos os santos. A carta de Colossenses e de Efésios, ela vai correr muito em paralelo. Muitas coisas ditas por Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar também no livro de Colossenses. Então Paulo faz essa observação, ele junta a fé, como que se ele estivesse dizendo para nós: você tem fé, como é que você pode não amar os seus irmãos? Como você pode não sentir a dor do seu irmão? Por isso essas expressões: fé em Jesus e amor para com os santos. Russell Shedd, ele expressa da seguinte forma: é impossível separar a fé e o amor, pois são dois lados da mesma moeda. Ele diz que de um lado da moeda está a fé e do outro lado está o amor. Por isso são inseparáveis. Quem se compromete com Cristo, quem aceita Cristo, também está se comprometendo com os seus irmãos e o mundo perdido. Olha, veja bem, Russell Shedd acrescenta aqui não apenas os seus irmãos, mas também o mundo perdido.
O crente, ele deve sentir alegria quando uma alma se rende aos pés de Jesus. O mundo deve sentir prazer quando uma alma se rende aos pés de Jesus. Nós tivemos um pastor por muitos anos aqui e, às vezes, quando era necessário que ele viajasse, eu dirigia o culto. Mas era só eu chegar em casa, o telefone tocava. E ao atender o telefone, ele me perguntava: como foi o culto? E eu disse: foi uma bênção, foi muito bom. Eu sempre dizia: foi muito bom, foi uma bênção. E aí ele fazia a pergunta: quantas almas aceitaram a Jesus? E algumas vezes eu tive que dizer: olha, hoje nenhuma alma. E aí ele dava a sentença: então o culto não foi bom. Porque o culto só é bom quando uma alma aceita Jesus. Eu entendia, o culto só fica completo, seria essa a expressão, quando uma alma aceita Jesus. E nós temos que ter esse sentimento. Nós temos que ter o sentimento de que as almas precisam de Jesus e ter o desejo de que as almas se salvem. E após Paulo fazer essa ação de graças, essas palavras de ação de graça, Paulo, ele parte para a intercessão. Então, após a gratidão, Paulo parte para a intercessão. A intercessão, irmãos, é intervir em favor de outro. Interceder é intervir em favor de alguém. É intervir em favor de um próximo. Alguém que necessita de uma palavra nossa, de uma ajuda nossa. E Paulo, ele faz essa intercessão a favor dos crentes e ele pede a Deus para que os crentes recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Ora, aqui é uma coisa só, sabedoria e revelação. São os versículos 16 e 17. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito de sabedoria e revelação, irmãos, nós devemos entender como um dom do Espírito Santo. Um dom que faz alguém se tornar sábio para compreender o plano divino revelado. Alguém ter sabedoria para compreender o plano divino revelado. Não é, aqui Paulo não está pedindo dom para que a gente saia revelando a vida das pessoas, saia revelando acontecimentos futuros. Não, mas para que nós compreendamos qual é o plano que o Senhor tem revelado para nós. Capacidade de compreendermos, através do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da grandeza do poder de Deus, as riquezas da herança e as riquezas e a grandeza do poder de Deus. Então, coloque aí, compreender através do Espírito Santo. Porque se não for através do Espírito Santo, é da carne. E nós compreendendo através do Espírito Santo a esperança da chamada. Lembra que nós já estudamos essa chamada. Compreendermos as riquezas da herança que agora recebemos como filhos e a grandeza do poder de Deus. Isso está nos versículos 18 e 19, lido aqui por nós. Então, Paulo começa dessa forma
a sua sentença, dando ação de graças pelos crentes em Éfeso, e pelo amor, pela fé e pelo amor que eles tinham entre eles. E depois ele ora pelos crentes para que pudéssemos receber, para que a igreja possa receber o espírito de sabedoria e revelação. Irmãos, eu sempre digo que os dons de Deus, nós aprendemos isso, que é o adorno da igreja. O que embeleza a igreja não é a sua estrutura, não é a sua beleza arquitetônica. Isso embeleza, isso adorna o templo. Mas a igreja, que somos nós, ela é adornada através do Espírito Santo. Que essa oração de Paulo, nós possamos ter ela em mente e sempre buscar do Senhor os dons espirituais para adornar a igreja, para que a igreja se embeleze espiritualmente e amadureça também. O tópico segundo, irmãos, da nossa lição, Paulo vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E é interessante, porque Paulo, ele começa o versículo 18, falando sobre iluminação. Terem iluminados os olhos do vosso entendimento. Talvez você diga, poxa, agora complicou um pouco. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Essa expressão, irmãos, ela é um meio de se referir ao dom do Espírito de sabedoria. Por que iluminado? Porque é como se recebêssemos um facho de luz. E agora aquilo que nós não enxergávamos, nós passamos a enxergar. E ele fala do vosso entendimento, ele mostra que isso é espiritual. Você pode encontrar, e com certeza encontrará, algum irmão que tenha problemas visuais, tem alguma deficiência visual, até chegando à cegueira. E materialmente ele não consegue enxergar com os olhos, ele enxerga com as mãos. Né? Alguém aí já disse, poxa, mas enxergar é com os olhos. Não, mas tem pessoas que não têm essa capacidade. Mas elas enxergam com as mãos, elas tateiam e conseguem ter a noção das coisas. Paulo está dizendo aqui que nós não podemos ser assim espiritualmente. Que espiritualmente nós precisamos ter os nossos olhos iluminados para enxergarmos o plano divino, para percebermos a ação de Deus, para entendermos quando determinada manifestação é do Senhor Jesus, vem oriunda, tem como a sua origem o Senhor Jesus, e quando não tem. E ele usa um outro termo aqui, vocação. No mesmo versículo 18, na parte B, ele diz, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Vocação, irmãos, é aptidão, é inclinação, vamos dizer assim, é aptidão, inclinação, propensão, o chamado para a vida religiosa. Aqui, vocação está falando de um chamado para a vida religiosa. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 29, ele vai nos dizer assim:
porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele está falando que Deus, depois que Ele nos chama, Ele nos vocaciona. Quer dizer, Ele nos dá essa propensão, essa inclinação para uma vida voltada para Ele, para uma vida de buscar a Ele, de ter proximidade com Ele. Se nós formos a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha que forte a expressão de Pedro. Nunca jamais tropeçareis. Quanto mais você busca, né? Você entende, você faz firme, tem firmeza na sua vocação. Deus te vocacionou para evangelizar, Deus te vocacionou para louvar, Deus te vocacionou para orar. Todas essas vocações nós temos. E se nós fizermos isso cada vez mais, com mais firmeza, nós nunca tropeçaremos. É uma bênção gloriosa. Então, entendido o que é vocação, nós falamos esperança da vocação. Entendemos o que é vocação. Agora precisamos ir para a esperança. Todos nós sabemos o que é esperança. Esperança, fé no futuro, confiança no que há de vir. Jeremias, ele fala que a esperança dele é o Senhor Jesus. Ele não está dizendo que a esperança está no Senhor Jesus, mas que é o Senhor Jesus. No livro de Lamentações, o mesmo Jeremias, ele diz, ele tem um versículo maravilhoso no capítulo 3, onde ele vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Se não me falhe, capítulo 3, versículo 29 ao 30. E essa esperança aqui, ela se divide em pelo menos 3 aspectos para nós. O primeiro é a chamada no passado. Deus nos chamou e atrás de nós chamou muita gente. Então nós temos essa esperança da chamada, a confiança de que fomos chamados. E se fomos chamados, é porque Deus tem um plano para a nossa vida. Tem a esperança no presente, que é o serviço, que é a santificação. Isso é o presente que nós vivemos. Nós servimos ao Senhor. Neste dia estamos aqui servindo ao Senhor. E santificação, que nós já aprendemos bastante também. Aqui ele está falando da santificação, do processo contínuo de purificação, de busca de aproximação do Senhor. E a participação no futuro. A terceira parte da nossa esperança, a esperança da nossa vocação, é que nós vamos participar da glória no futuro. Nós vamos participar da glorificação. Nós vamos estar nos céus junto com o nosso Senhor Jesus. O ponto terceiro, ponto 3, o tópico 3 do ponto terceiro, ele vai falar das riquezas da glória da sua herança. Paulo intercede também para que os crentes entendessem, compreendessem
as riquezas da glória da sua herança. Amados, a expressão sua herança, ela enfatiza, ela faz referência a tudo o que está prometido por Deus aos seus eleitos. Tudo o que Deus prometeu aos seus eleitos é a nossa herança. E o que Ele prometeu? O que Ele tem prometido na tua vida? O que Ele tem prometido na minha vida? Ele já prometeu coisas gloriosas e nós já estudamos isso. Abra Colossenses novamente, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O Pai nos fez idôneo para participar da herança dos santos. Essa herança é dos santos. E, irmãos, essas bênçãos, essas heranças são as bênçãos maravilhosas que acompanham o plano da salvação. Quando você aceitou a Jesus, Ele te libertou dos vícios, Ele escreveu teu nome no livro da Bíblia, no livro da vida, Ele te encheu de alegria. Hoje você tem segurança da sua salvação. E tudo isso é herança que Deus nos deu. Os dons espirituais, a possibilidade de falar diretamente com Ele, de não precisarmos de intercessor por nós. Nós não precisamos de que hoje ninguém venha interceder por nós, nós mesmos podemos falar com o Pai. Então, tudo o que acompanha o plano da salvação é a riqueza da sua glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, amados, nós, apesar de tudo isso que nós aqui citamos, nós ainda não temos noção da herança que Deus deixou para nós. O seu testamento já foi feito. E a herança que Ele deixou para nós, nós ainda não conseguimos alcançar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Mas chegará o dia, que nós teremos acesso e veremos toda essa herança que o Senhor tem para nos dar. Amém, amados? Prosseguindo, no ponto 2, ele fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Paulo está continuando a orar, está continuando a interceder por nós, está continuando a orar em nosso favor. E ele inclui na sua oração que os salvos possam entender, e ele usa essa expressão no versículo 19, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós. O comentarista, ele diz aqui que Paulo faz uso de uma figura de linguagem, de um artifício linguístico, que é o pleonasmo. Pleonasmo, irmãos, é uma redundância. É aquilo que a gente, às vezes, erroneamente fala duas vezes. Como, por exemplo, conviver juntos. Existe um meio de conviver que não seja juntos? Então, conviver é um elo de ligação. O elo, ele é de ligação.
encarar de frente. Você só pode encarar de frente. Hemorragia de sangue. Não existe outra hemorragia que não seja de sangue. Então isso nós chamamos de pleonasmo, redundância, e tem alguns outros, né? Que às vezes a gente fala, na minha opinião pessoal. Se é a sua opinião, ela já é pessoal, né? Não precisa ser repetido. Uma outra coisa que a gente ouve, às vezes até em propagandas, em rádio, jornal, televisão, eles falam novo lançamento. Se é lançamento, já é novo, não precisa ser repetido. Mas esse pleonasmo, ele é o pleonasmo que nós chamamos pleonasmo vicioso. Mas existe o pleonasmo, que é o pleonasmo virtuoso. É quando nós queremos reforçar aquilo que nós estamos falando. Eu disse aqui hemorragia de sangue. É um erro, hemorragia só pode ser de sangue. Mas às vezes, a pessoa ela quer enfatizar um acidente e ela diz, olha, aquele sangue vermelho escorrendo. Seria também um pleonasmo. O sangue é vermelho. Eu sei que tem alguns que pensam que tem sangue azul, mas quando ele se cortar, ele vai perceber que não tem, o sangue dele também é vermelho. Mas a pessoa, ela quer dar ênfase ao que ela está dizendo, ela quer acrescentar para ver se a gente entende melhor ou se a gente se impressiona mais. E ela usa um artifício desse. Foi o que Paulo fez aqui. Sob excelente grandeza do seu poder. Ele poderia dizer apenas grandeza do seu poder. Mas ele disse a sob excelente grandeza, que só tem esse objetivo, descrever o imensurável poder de Deus. Nós não temos capacidade de medir, de compreender todo o poder de Deus. Nós não temos. A expressão sobreexcelente é uma tradução de uma expressão grega e significa supremacia ou extraordinário. Mais uma vez, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está ensinando os irmãos aos coríntios que o poder que eles viam, os milagres, as maravilhas, não era nada deles, o poder não era deles, era o poder de Deus. Aí ele diz, olha, vamos compreender que nós somos vasos de barro, que nós somos frágeis, todo o poder vem de Deus. A expressão grandeza objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Ora, o que o comentarista quer dizer? Que o poder de Deus, ele tem uma grandeza que não tem nada acima do poder de Deus. Não tem nada acima, quer dizer, nada limita o poder de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 24, vai nos dizer assim: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Na verdade, irmãos, é versículo 64. Eu leio 64 e falo errado. Disse-lhe Jesus:
Tu disseste: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui está falando da grandeza. Não tem como a gente mensurar isso e dizer desse poder. A expressão poder, nós vamos compreender um pouco mais quando nós vamos no seu original, nós vamos lá no grego, é uma tradução de dunamis, que é de dinâmico, que é de dínamo, que é aquilo que dá energia, né? Quando a gente diz que uma pessoa é dinâmica, uma pessoa que tem energia, uma pessoa que tem disposição. Essa palavra no grego representa a potência desse poder. Nós não conseguimos medir. Nós sabemos que é uma potência que chega ao ponto dele dizer: operando eu, quem impedirá? Ele tem tanto poder que nada, nem ninguém pode impedi-lo. Somente esse poder. E aí é a maior prova de que realmente é um poder imensurável. Porque somente esse poder é capaz de realizar a transformação e a salvação na vida de um homem. Imagine um homem, um homicida. Eu estou aqui já, eu sei, exagerando, mas um homem viciado nas drogas, na bebida, na pornografia. E esse homem sofre, traz sofrimento para aqueles que estão ao seu redor. Ele é dependente químico e quem convive com ele é chamado pela psiquiatria como codependente, de tão grave que é. Ele vem e reconhece a Jesus como seu Salvador. E o Senhor transforma a sua vida. Aquilo que ele mais gostava, ele passa a se enojar, a não desejar mais. Porque houve uma transformação, e não é externa. Às vezes é externa também, porque conforme ele se alimenta, conforme ele deixa os vícios, o seu aspecto também muda. A alegria que ele recebe também muda o seu aspecto. A Bíblia nos ensina que um rosto alegre formoseia o rosto. Então, essa transformação, somente o poder de Deus pode fazer. Por isso que ele é sobre e excelente. No subtópico 2, ele fala sobre a força do poder divino. É a outra sentença do versículo 19. É a parte B do versículo 19. Quando ele diz: segundo a operação da força do seu poder. Paulo era muito letrado, né? Muito ilustrado, ele estudou muito, tinha muito conhecimento. Então, só nessa sentença, ele usa a expressão operação, força e poder. E nós precisamos entender isso. A expressão operação, ela é uma tradução do grego energeia. Você já entendeu, energia significa poder em atividade. Poder que está em ação, não é um poder parado, não é um poder inerte, um poder que não diz nada, é um motor desligado. Não, não é. Vamos mais uma vez, Colossenses 1:29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo está dizendo
que esse poder opera nele poderosamente. A expressão força é uma tradução do grego kratos. Tem a ideia de intensidade. Então esse poder opera, ele é ativo, ele tem intensidade, quer dizer, aquele que vence as resistências. Ora, irmãos, o poder de Deus vence as resistências. Não tem muro, não tem barreira, não tem impedimento que possa se colocar ante este poder e detê-lo. Ele vence qualquer resistência. E o terceiro grego empregado é ischus, né, que indica o poder inerente de Deus, quer dizer, indica que esse poder é inerente a Deus, pertence a Deus, é da natureza de Deus, está com Deus. Carta de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João 1 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, é inerente a ele, é um poder dele. Ele deu-nos poder de sermos feitos filhos de Deus, porque ele tem o poder, é dele. Esse poder realiza qualquer coisa, está acima de tudo e de todos, e não depende de nada nem de ninguém. Esse poder não depende de nada, não está impedindo por nenhuma autoridade, ele não depende de nenhuma autorização. Ora, se você for construir, se você for prestar qualquer serviço, você tem que buscar algumas autorizações junto às autoridades municipais, estaduais e até federais. Agora, o poder de Deus não tem nada que o limite. Se ele disser chova, vai chover. Se ele disser cesse a chuva, vai parar, vai cessar a chuva. Ele fez isso uma vez com o mar. Mandou o vento se calar e o mar se aquietar, que todos se espantaram. Então, esse é o poder de Deus. E Paulo nos dá exemplos. Ele fala da ressurreição de Cristo. Ele fala da sua ascensão à direita de Deus nos céus. Ele fala da sua elevação acima de todo domínio. Tudo isso demonstra o grande poder de Deus. E amados, chegando no último ponto da nossa lição, Cristo, nosso exemplo de salvação, Paulo, no versículo 21, ele vai enfatizar que Cristo é as primícias dos que dormem. Primícias dos que dormem. Primeiro aí, Paulo está evidenciando o poder de Deus manifestado em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Isso está no versículo 21. A morte e a ressurreição de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Se você não crê que Cristo veio como homem, morreu, foi crucificado, foi sepultado e ressurgiu, toda essa fé é perdida. Não tem sentido. Nós vamos ler, é importante fazer essa leitura de 1 Coríntios capítulo 15. Vamos fazer essa leitura, capítulo 15, versículo 13 e 14. Paulo diz assim: e se não há ressurreição de mortos,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, se nós não crermos nisso, é vã nós crermos, né? A nossa fé é perdida. A expressão primícias dos que dormem, ela tem um significado, ela significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ora, mas nós vimos na Bíblia vários exemplos de pessoas que ressuscitaram. Teve um que ressuscitou e já estava morto fazia um tempo. Só que tem um detalhe: todos os que ressuscitaram voltaram a morrer. Todos os que ressuscitaram, mais tarde um pouco, morreram. Cristo é o único que ressuscitou dos mortos e permanece vivo até hoje. Esse fato, esse acontecimento e essa segurança que nós temos, que Cristo está vivo, que está operante, que está cuidando de nós, esse fato garante que os crentes também vencerão a morte e se erguerão de seus sepulcros para reinarem com Cristo. 1 Tessalonicenses 4,14. Nós cremos que eles ressuscitarão da onde estiverem. E aqui nós não vamos entrar em detalhes, olha, mas o corpo se decompôs, os ossos foram retirados e talvez não exista mais. Ele existe sim, porque nós viemos do pó da terra, para lá voltamos. Deus sabe aonde está e no momento certo Ele vai buscar. E esse irmão, esse crente que já morreu, que a sua alma está com Cristo, mas o seu corpo está enterrado ou está perdido, ele ressuscitará e participará da glorificação, que é a transformação desse corpo carnal, agora num corpo eterno. Esse fato nos dá essa garantia. Cristo foi elevado à direita do Pai. Ora, irmãos, pense numa posição de importância. Pense numa posição que todo mundo busca ficar. Então, quando alguém vai a um casamento, eu já cansei de ver isso, ele procura a primeira fileira e às vezes a pessoa quer sentar na cadeira da ponta, sob o argumento: aqui é o melhor lugar, porque aqui eu vou ver a noiva passar e vou assistir toda a cerimônia do melhor lugar. Agora imagine estar sentado à direita de Deus. Quão grandiosidade é isso? Quão exaltação é essa, poder estar à direita de Deus? Teve uma mãe, nós temos na Bíblia uma mãe que teve a ousadia de pedir a Jesus que colocasse os seus filhos, uma à direita e outra à esquerda, porque queria que os seus filhos estivessem nos melhores lugares. Mas Jesus explicou ali a razão que isso não era importante. O importante é estarmos na presença de Deus. Mas Cristo foi investido, quando ele é colocado à direita do Pai, ele é investido de um senhorio. Ele é colocado e aí ele é demonstrado que ele é o Senhor, ele é o soberano, ele domina o universo. Ele tem um domínio universal. Deus está querendo dizer: este é o meu filho e ele tem o domínio universal. Quer ver o que diz Mateus 28, versículo 18? Diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu
e na terra. Então, ele expressa que o Pai dá a ele todo o poder, não só na terra, mas no céu também. Por isso que ele está à direita do Pai e está lá olhando por nós, cuidando de nós. O grau de exaltação de Cristo indica seu completo triunfo sobre o pecado e as forças do mal. Ele, colocado à direita do Pai, está demonstrando que ele triunfou sobre o pecado e as forças do mal. E ora, se ele triunfou, esse triunfo também está garantido aos salvos e confirma a nossa participação na vida celeste. Se Deus fez com que Jesus triunfasse sobre o pecado e as forças do mal, se Jesus triunfou, esse triunfo também está assegurado aos salvos, aqueles que continuarem em Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, ele termina dizendo que Cristo foi exaltado sobremaneira. Paulo ensina, e no versículo 21 ele coloca que ele foi exaltado acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia. Não tem nome acima dele. Cristo foi exaltado por Deus acima de todo título que se possa conferir a alguém, nessa era e no porvir. Eu sei que os homens buscam títulos na carreira acadêmica, né? Ele é mestre, doutor, depois ele tem mais títulos aí que se atribui aos homens. Na carreira eclesiástica, no mundo eclesiástico não é diferente, né? Veio bispo, veio apóstolo. Eu brinco que às vezes alguém vai se auto-intitular vice-deus, porque o homem busca títulos, mas não existe nenhum título que se possa conferir a Cristo ou a qualquer pessoa que venha sobrepujar a exaltação que Deus tem a Cristo. Não existe nome acima desse nome. Não existe nome. Nesse nome os enfermos são curados. Nesse nome os fracos são fortalecidos. Nesse nome aqueles que estão prostrados são levantados. Neste nome os demônios são expulsos. Só no nome de Jesus. Por isso Cristo é o cabeça da igreja. O que Paulo diz no versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ora, se Cristo é o cabeça da igreja, e ele fez a igreja para ser a expressão plena de Cristo, nós podemos entender como resultado que a igreja, assim como Cristo, nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Nada pode vencer a igreja de Cristo. Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim eu quero terminar a lição de hoje. Que você possa ter nos acompanhado e que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso entendimento
e nós possamos a cada dia receber a iluminação espiritual e compreendermos as coisas que Deus preparou, todo o plano divino de salvação. Curve a sua cabeça, que o Senhor Jesus te abençoe. Nós oraremos agora encerrando, e eu te convido para curvar a sua cabeça e com sinceridade se colocar na presença de Deus. Deus de amor e de bondade, oramos a Ti mais uma vez, Senhor, desta feita, para agradecer por mais este momento, Senhor, diante de Ti, mais este momento utilizado para aprendermos da Tua parte. Senhor, que o nosso coração, que o nosso homem interior receba essa iluminação a cada dia, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossa vida, para nós compreendermos todo o Teu plano, todo o plano divino da salvação, Senhor, e possamos Te servir a cada dia com mais confiança, com mais alegria e com mais prazer. Senhor, eu quero agradecer pela confiança do ministério em mim depositada e rogar, Senhor, a Tua graça, pois Tu és sabedor das minhas limitações. Também olha, Senhor, por cada crente, Deus, que está, Senhor, nos assistindo, e ajuda-o, Senhor. Talvez alguém esteja passando por um problema grande neste dia, e o Teu poder, Senhor, aqui apregoado, possa resolver, Senhor, o problema do Teu filho, como nós pedimos pela humanidade. É o que nós Te rogamos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém.